Comece sempre sua meditação percebendo que o infinito descansa dentro de você e que não há nada a pedir, a alcançar, a buscar ou atingir. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma compreensão real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de ser um mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje, ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. E a linguagem, a maneira que o mestre Gualberto compartilha, é uma linguagem peculiar, única dele. Diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira peculiar de compartilhar essas verdades. Bom, nesse trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão dos desejos. O mestre pode compartilhar a sua visão do que são os desejos e de como podemos superar os desejos? O que são os desejos? Nós fomos educados para lidar com os desejos como se estivéssemos realmente diante de algo muito natural. Sim, de uma certa forma, o desejo é algo que está presente em razão de uma necessidade. Se eu tenho fome, eu tenho o desejo pela comida. Se eu tenho sede, eu tenho o desejo pela água. Veja, estamos diante do desejo de uma forma bem natural. Então, o desejo ele tem esse aspecto para suprir uma necessidade. Então, um desejo está presente. Mas aqui, quando tocamos nessa questão do desejo que precisamos superar e do qual precisamos nos livrar, nós estamos falando desta qualidade de desejo. Porque essa qualidade de desejo é um desejo muito simples. Então, por exemplo, se eu preciso de um carro, nasce o desejo. Então, há o desejo de ter um carro. No entanto, se eu não tenho condições no momento de comprar o carro, e isso gera um conflito interno, um sofrimento interno, esse desejo já está a nível psicológico. Então, o problema com os desejos é quando os desejos eles nos atingem nesse nível, no nível da insatisfação psicológica. Se eu tenho fome, o meu desejo é por comida. Mas se há internamente uma aflição porque eu não consegui a comida que eu queria, no sabor que eu desejava, estamos diante da aflição do desejo. Então veja o quanto isso é realmente delicado. Nós precisamos ir além da insatisfação, porque a base do desejo é a insatisfação. Quando há insatisfação, quando há esse vazio, essa incompletude, esta psicológica necessidade, surge o desejo. É nessa psicológica necessidade, em razão da insatisfação, que está presente o problema com os desejos. Um outro aspecto problemático dos desejos é que os desejos são conflituosos, porque eles são também antagônicos. Eles se antagonizam. Eu desejo alguma coisa e, ao mesmo tempo, quero uma outra coisa. Então veja, como psicologicamente somos complexos. Essa é a complexidade do ego.
Essa é a complexidade do eu. Então, a presença do desejo é a presença do sofrimento. É a presença da infelicidade. Porque é natural que quando não há insatisfação, não haja desejos. Se internamente, psicologicamente, não existe qualquer inquietude, insatisfação, a ausência do desejo é a paz, é o silêncio, é a tranquilidade. Mas se estamos diante dessa psicológica insatisfação, dessa necessidade do eu de se preencher sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, em alguma coisa, esta insatisfação interna é o desejo. E aqui está a presença do sofrimento. Podemos ir além disso. Quando você usa a expressão superar o desejo, aqui eu usaria uma outra expressão. Eu diria se tornar ciente do desejo. A própria ciência do desejo revela o elemento que sustenta essa insatisfação. Esse é o fim para esta insatisfação. Quando esse elemento que sustenta a insatisfação, que busca se expressar ou se preencher pelo desejo, quando isso é visto, isso desaparece. E que elemento é esse? O elemento da insatisfação no desejo é a imagem que o pensamento cria sobre aquele preenchimento. Se eu vejo alguma coisa, o pensamento cria uma imagem interna sobre aquilo. Cria também uma sensação do prazer que aquilo pode me trazer, pode me dar. Esse prazer é a busca da satisfação. O elemento presente no desejo, que sustenta o desejo. E, portanto, a aflição do desejo. Reparem, é sempre a imagem que o pensamento cria sobre aquilo. Se eu vejo algo e desejo aquilo, há uma sensação interna de preenchimento psicológico, de prazer imaginário. Isso cria essa aflição, a aflição do desejo. E se isso está presente, o sofrimento está presente. A liberação é a ciência do seu ser. E nesta visão da realidade divina que você é, não há conflito, não há sofrimento, não há insatisfação, não há desejo. Um outro aspecto aqui importante, nós temos diversos vídeos no canal aprofundando essa questão do desejo e do medo, lhe mostrando a relação íntima e próxima que eles têm. Esse é um outro aspecto. Há uma relação muito íntima entre desejo e medo. E o ser humano, no eu, no ego, vive no desejo. E, portanto, sustentando o medo. Vive sustentando o medo. E, portanto, todo tipo de insatisfação que busca se preencher pelo desejo. Assim, o desejo é um outro lado do medo, que precisa ser visto e descartado de nossas vidas,
juntamente com o sentido do eu, do ego. Quando isso se desfaz, a ilusão desaparece. Temos a presença da realidade divina, que é a realidade do seu ser, que é por natureza felicidade, que é por natureza completude, amor, liberdade. Ser é consciência, real consciência. Isso é real felicidade. Essa é a natureza de Deus em nós. Quando não existe mais a limitação do eu, do ego, com essa insatisfação que ele traz, e que está nessa constante busca de preenchimento e realização, a partir do desejo ou do escape da dor, que é o medo, que ainda é uma outra forma de desejo. Querer escapar da dor ainda é o desejo de fugir do sofrimento, o que é parte também do sofrimento. Precisamos tomar ciência de tudo isso e irmos, de fato, além disso tudo. Seu único desejo é que a graça de Deus flua através de você, o instrumento, o Filho de Deus. Talvez o procurem por bênçãos espirituais. Não acredite que sua compreensão, seu conhecimento ou experiência sejam suficientes para ajudar. Comece com as 2 gotas de óleo que você já adquiriu ao conhecer a verdade, não sobre a pessoa, mas sobre Deus. Quanto eu conheço sobre Deus? Eu sei que Deus é onipresente e que, portanto, toda a presença e todo o poder de Deus estão fluindo através de mim. Onde Deus está, só há o bem. Não pode existir pecado, doença, morte, falta ou limitação. A presença de Deus é a totalidade do bem. O que mais sei sobre Deus? Deus é o único poder. Se Deus é o único poder, não há outros poderes além dele. Não há poderes negativos sobre a terra. Portanto, não pode haver nada para me confrontar. Deus é a única vida, vida eterna e imortal, sem pecado, sem doença ou mancha. Deus é a vida perfeita. Deus é amor, e esse amor me envolve. O amor de Deus me protege, me sustenta e mantém. O trabalho de cura é feito desta maneira. Recolha-se, acalme-se, silencie-se, até que sinta a paz que transcende todo o entendimento. A verdadeira cura espiritual não é algo que acontece no corpo ou nos afazeres. Acontece na consciência individual quando a alma se abre. É uma regeneração mais do que uma cura. Tudo que a consciência abraça, seja o corpo, negócios, lar, reage quando a alma se abre à luz da verdade e à atividade de Deus agindo na consciência de cada um. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre Deus agindo na consciência de cada um. Mestre, sobre essa questão da consciência individual, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, essa ideia de consciência individual é um pensamento que temos.
a respeito da realidade. A realidade é uma única e só realidade. É a realidade de que Deus é a única verdade presente. Essa é a única real e verdadeira consciência em nós. E talvez você pergunte, mas e essa consciência individual? Essa consciência individual é parte da ideia de uma individualidade, de uma entidade presente, separada da vida, separada do outro, separada de Deus. Nós falamos em consciência individual, mas tudo aquilo que nós conhecemos como consciência individual está dentro dessa consciência humana. Ou seja, está dentro desta consciência da coletividade, que é a consciência humana. Então falamos em consciência individual. O que temos é a consciência humana. Essa consciência é uma consciência comum a todos. Então, estados internos linkados a essa assim chamada consciência é algo comum a todos. Prazer e dor, alegria e tristeza, amor e ódio, ansiedade, angústia, depressão, euforia, entusiasmo, tudo isso faz parte desta consciência humana, que é a consciência no ser humano dentro de um padrão de condicionamento, de história de humanidade. Aqui com você estamos trabalhando o fim exatamente desse modelo de consciência para a ciência de uma nova consciência, para a visão de uma nova realidade, que é a realidade desta real consciência divina. Esta é a consciência de Deus. E quando ela está presente nesse corpo e mente, é a mesma consciência. É a consciência do Cristo. É a consciência de Deus. É a consciência da verdade. Assim nós temos que deixar de lado essa ideia, essa crença de sentido de dualidade, de separação. Essa ideia de minha consciência, sua consciência. A consciência dele ou a consciência dela. Há uma realidade presente, e essa realidade é a realidade de Deus. E essa ideia de ser alguém tendo uma individual consciência, isso precisa ser descartado. Há uma realidade presente, e ela deve assumir por completo essa visão, que é a visão da vida, sem essa particularidade do ego. A beleza de um encontro com aquilo que é você é a ciência de que Deus é a única realidade presente em tudo, em todos. Sim, nós temos peculiares e particulares habilidades nesse corpo e nessa mente, mas isso não dá uma identidade individual para esse mecanismo. É apenas a ilusão de ser alguém que nos cria esta ilusória fantasia. E é a partir daí que nós nos vemos como criaturas separadas. Isso estabelece o sofrimento, estabelece o conflito, a desordem, a confusão e os problemas como regra de existência para o ser humano. Acordar é deixar esse sonho. Acordar é ir além desta ilusão, deste centro que é o eu, o ego. Um centro isolacionista, separatista, que se vê no tempo e no espaço. Não existe tal coisa. A única verdade é a verdade do seu ser. E essa verdade é a verdade desta consciência real, desta consciência divina.
A singularidade de um encontro com a verdade é que nesta verdade, aquilo que está presente não é a pessoa. Aquilo que está presente é a realidade de Deus. Então veja, Gilson, estamos diante de uma ilusão que nos foi ensinada e que aprendemos de que existe esta pessoa, esta entidade pessoal, esta individualidade, esta consciência particular. A natureza da verdade, a natureza de Deus, é real consciência, mas não é pessoal. Esta consciência é consciência, ser, felicidade. Essa é a natureza de Deus. É a natureza de cada um de nós. Essa ideia de ser alguém no tempo e no espaço, lidando com experiências da vida. Isso é algo que o pensamento tem estabelecido como sendo real. Mas não é. É apenas parte da imaginação do pensamento. Essa ideia de alguém presente, por exemplo, aqui, nesse falar, nesse escutar, nesse perceber, nesse sentir. Só temos a vida agora aqui. É a vida como ela é. É a vida como ela acontece. E essa vida é completude, é felicidade, é amor. Porque é a vida de Deus. Não é a vida de alguém. Não é a vida de uma pessoa. Na verdade, não há cura espiritual separada da vida espiritual. Assim como não pode haver cura espiritual separada da experiência de Deus. Deus deve ser uma experiência. Deve haver uma comunhão entre Deus e nosso ser. O infinito invisível que chamamos de Deus e nosso ser individual que chamamos de Filho são um. É em nosso interior que deve ser estabelecido o contato para que tenhamos absoluta convicção dessa presença. Essa convicção só pode jorrar de dentro e à medida que esse Espírito de Deus nos preenche, sentimos paz, uma profunda respiração dentro de nós, uma sensação de alívio e a partir daí demos continuidade à nossa vida, serenos, seguros, descansando no seio do Pai, porque agora Deus, o Filho, tem a Deus, o Pai. E para você que está assistindo até o final e tem um desejo real e sincero em se aproximar e compreender a si mesmo, em compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona, que são chamados satsangs. São encontros de final de semana, no formato online, tem encontros presenciais e também retiros de vários dias. Nesses encontros, além do Mestre Gualberto responder diretamente às nossas perguntas, ele, por já viver nesse estado desperto de consciência, compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio que o mestre vive, nesse poder dessa presença. E isso é um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, para a gente poder ter uma compreensão do que está além do entendimento. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Aproveita e já dá um like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.